A minha próxima pergunta, exatamente nesse sentido, é: qual é aí eu estou falando, porque isso também, atrás do agente de segurança tem uma pessoa, correto? Sim. E tem uma família, que se preocupa se ele volta para casa ou não, se preocupa qual o estado psicológico desse guarda ou não. Tá? E a pergunta que eu te faço é, tá? Qual é o amparo que... Estou falando de guardas municipais, tá? Não quero saber de policiais militares, nem policiais civis, nem federais. Qual é o amparo? Não digo só, daí pode usar o exemplo de Curitiba, mas pode usar o exemplo de guardas municipais no Brasil, enfim, e em que estado de arte nós estamos, já que eu falei estado da arte, né? Enfim, qual é o amparo que este agente de segurança tem em caso de problemas que ocorrem no exercício da função? E vou te explicar, tá? Pressuponho eu que por mais treinamento que você tenha, tirar a vida de alguém Não é fácil. vai ser uma cicatriz para a vida, tá? Uhum. Deixar alguém incapacitado, seja temporária ou permanentemente, também é um problema que provavelmente você vai ficar sem dormir alguns... obviamente, estou falando não policial psicopata, estou falando policial normal, o indivíduo que tem uma boa moral, tem uma boa... enfim, que é o que nós temos que pressupor, que é você, tá? Que eu lhe conheço. Como é que ele volta para casa? Como é que ele volta? Porque daí vai ser aberta a sindicância, vai ser aberta não sei o quê, vai ser a execração pública. Mas a minha pergunta é, primeiro, tem amparo psicológico proporcionado pelo Estado aqui, ente, né? Para os guardas municipais? Ou ele tem que se virar por conta, ou ele tem que depender do sindicato? Tá? Essa é uma boa pergunta, Tá. doutor. Depois, quando acontecem estes fatos. Depois eu vou para falar quando ele ficar, responda essa, que eu quero falar da próxima pergunta, e a gente já está caminhando para o final, que é a questão que eu gostaria de saber com relação a quando ele vira a vítima do evento, tá? Mas primeiro responder, se você puder responder essa, me esclarecer Não, como é que tranquilo. é. Essa questão Porque para tudo tem que ter suporte, correto? Essa questão é bastante importante e bastante emblemática, né? Eu não posso dizer por todas as guardas do Brasil, porque cada guarda municipal trata isso de um jeito. Uhum. Né? Eu conheci guardas municipais que tem toda uma estrutura de suporte psicossocial, né? Não só para a questão do evento crítico, mas para outros problemas da vida normal. Né? Até para não influenciarem, né? Tá brigando com a Justamente mulher. porque o problema de casa pode vir refletir no serviço. Não, porque eu falo assim, então... só fazer parênteses, né? Você vai continuar. Você falou de Maria da Penha. Aí Sim. O cara está se separando, está com uma lei de Maria da Penha. Se ele está com problema e ele tem suspeita que isso possa influenciar na sua decisão de cumprir uma retirada de um marido, Sim. ele tem que ir para o apoio psicológico, correto? Sim. Ele tem que ter esse apoio, porque o julgamento dele está afetado. É a mesma coisa que o juiz. O juiz que está sofrendo uma restrição da Maria da Penha está julgando, está na vara. É uma suspeição. Totalmente, porque se você vai te influenciar o teu julgamento, preventivamente, né? Já que o doutor tocou na questão da Maria da Penha, existe uma previsão na Lei Maria da Penha que o profissional da área de segurança pública que esteja envolvido, ele tem que ser recolhido do porte. E justamente afastado dessas circunstâncias que influenciam. Então, existe uma previsão legal. E isso é levado bastante a sério. Né? A gente vê que isso aí é um acerto da legislação e do legislador, né, que pensou nisso. Mas veja, eu pressuponho que bom, já me esclareceu. Interessantíssimo, não sabia. Posso julgar bem de forma... Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas imagine agora o caso do indivíduo que está sendo... Não praticou e não está sendo demandado com base na Lei Maria da Penha, tá? Porque não praticou violência doméstica contra a sua família, né? Mas ele está lá com uma restrição de visitação aos filhos. Sim. E ele vai atender uma ocorrência. Se ele não tiver apoio psicológico, uma ocorrência de pai que está com restrição. Isso influencia no julgamento, correto? Claro, nós somos humanos e temos então, a nossa subjetividade. Por isso que tem que ter, quando você está falando que tem que ter apoio psicológico. E às vezes a administração pública ela é muito fria nessa questão de tratamento com essas questões individuais, porque ela fala assim, não, isso é um problema dele. Ele ela quer que o servidor seja alguém imparcial em todos os momentos, em todas as decisões. E isso não acontece. Né? Cada indivíduo tem a sua vida particular e isso afeta, né, os valores familiares e acaba refletindo tanto no serviço como no serviço para casa. Então
tem que ter essa preocupação. E quem faz esse acompanhamento, como eu estava falando, as guardas municipais do Brasil, elas têm suas próprias gestões. E algumas guardas municipais que eu já conheci, elas têm um setor específico para tratamento desses problemas, né? Que é um trabalho reconhecido e eficiente. Mas infelizmente em Curitiba, não querendo falar de política, em Curitiba isso aí é negligenciado assim no extremo. Tanto é que o sindicato adotou várias tratativas com a administração de implementação de um serviço especializado de guarda municipal. Porque só a guarda municipal entende a realidade da guarda. Não adianta alguém, por mais que seja um profissional de outra área, que não entenda essa dinâmica da segurança pública, essa vivência. E que seja muito próximo da área de segurança pública, um profissional da psicossocial. E já teve várias situações de guardas que se mataram, suicídio, né? E que a gente já identificava que ela tinha um problema que estava ocorrendo, mas aí a administração simplesmente lava as mãos e fala assim, não, isso aí não é problema da administração, não tem como comprovar que há um nexo ou coisa assim, isso é coisa dele. Isso é péssimo, porque você é como se ela estivesse tratando a matrícula e não o ser humano, né? É a matrícula tal. E a gente já identificou, propôs um serviço especializado, a prefeitura implementou, mas assim, depende da pessoa que está com o problema e buscar a solução. Tipo, eu tenho um problema e eu tenho que ir levar esse problema para a administração. Aí para ver, assim, avaliar se tem mesmo. Quem tem problema não quer falar do problema. É uma coisa meio lógica, né? Deveria ter um acompanhamento permanente. Teria que então, ter uma convocação. Uma avaliação periódica, né? Você pode passar por uma avaliação periódica, né? Pode ser periódico. Depois vamos conversar. Vamos conversar, senta aqui hoje. Como é que tá a vida? Antes do nosso plantão aqui, tipo, uma vez por ano. Senta aqui, vamos conversar. Como é que tá? Como é que tá isso? Ou quando vê o comportamento estranho, né? Muito explosivo, muito quieto, muito calado, né? Enfim, só um acompanhamento. O ser humano demonstra, e o ser humano, eu digo mais... O corpo fala. Tanto é que nós estamos carequinha porque nós dois, né? Você não, né? Você tá com o cabelo também. Por que eu perdi tanto cabelo? Porque é preocupação. É o corpo que está falando. O corpo está falando, né? Então, o estresse, né? Então, enfim, eu imaginava isso, mas enfim, lá, eu sei que vocês estão no sindicato, a gente não vai entrar muito, porque senão a gente entra daí dizendo, tá criticando isso. Não, a ideia não é essa. A ideia não é essa, mas discutir a instituição, né? A instituição. Existem agora, programas que podem ser aplicados. Até melhorados, né? E isso é consonante com a legislação do SUSP, que eu comentei anteriormente. Claro. O SUSP prevê que os profissionais da segurança pública sejam acompanhados. Né, no atendimento psicossocial, até de todas as ordens, para justamente ter o profissional focado no trabalho, sem preocupação de que há um problema familiar, ou está passando por uma dificuldade financeira, ou amorosa, sei lá, não sei. Então tem que ter esse trabalho, Então a Curitiba precisa melhorar nesse aspecto. O sindicato já cobrou, né, da administração por várias vezes e tem atuado ali. E espero que isso seja, né, aceito, né, não por ser uma proposta do sindicato público, por ser uma necessidade que o policial atende à população. Claro. Nós estamos preocupados se esse cidadão está sendo bem atendido também. Então tem toda essa preocupação. Última pergunta, daí assim, para a gente finalizar, e depois você vai vir outra vez, né? Você vai vir outra vez, já fica convocado aqui, eu tenho certeza que a audiência vai adorar. E a gente pode fazer umas lives aí, às vezes com um assunto, eu sei que agora que eu vi que você tem essa disponibilidade, né, e também dá aula, enfim, professor com professor, a gente pode assim, Roberto, vamos falar daquele assunto ali rapidinho, 10 minutinhos, sentamos e fazer uma live, tá? Enfim, se você gostar, se você achar interessante, coloca aí nos comentários, não manda direct, não, coloca nos comentários, que o comentário daí propaga mais, tá? E as pessoas ficam sabendo mais do assunto. Última pergunta, e que esta aqui é uma que me preocupa, e eu até vou te dar o porquê da minha preocupação, tá? O duro da vida é que a gente não faz tudo que a gente gosta e não faz tudo que a gente quer, tá? Então, quem me conhece aqui sabe, eu gosto de estudar, né? Lecionar sou ruim, a professora Kátia é muito melhor do que eu, você, qualquer um. Enfim, eu lecionar o professor sou bem porcariazinha, tá? Enfim, os alunos já me suportam, tá? Mas assim, são queridinhos. Mas
estudar eu estudo porque eu sempre gosto de estar preparado, né? Até preparado às vezes para aquilo que eu nem vou precisar, mas eu quero estar preparado, né? Isso é um curioso. Isso aqui é curiosidade, pura curiosidade, né? Eu aprendi, estou tendo uma pós-graduação, um módulo de pós-graduação, uma conversa franca, agradável, aqui no meu escritório. Aqui essa preocupação vai vir de um caso que eu quase fui contratado e que eu iria atuar por princípio. Então aqui eu quero saber se esta minha impressão é uma falsa impressão ou se ela tem fundamento. Mas a pergunta que eu vou te fazer assim na vida de guarda, tá? Se o guarda municipal, o agente de segurança, é vítima de um evento durante o seu trabalho, que lá para os seres aqui comuns, né, que não são servidores, ou até os servidores públicos, mas principalmente para quem mais vai entender, seria considerado acidente de trabalho, né? Um caminhoneiro que capotou o caminhão, ficou tetraplégico, acidente de trabalho. O meu pai tinha serraria, o indivíduo estava cortando serraria, cortou a mão, acidente de trabalho, incapacitou, caiu uma tora, né? Enfim, uma árvore grande em cima do indivíduo, matou, pisou num prego, acidente de trabalho, tá? Como é tratado e o que, no caso aqui, seja de Curitiba, que você pode falar com mais propriedade, enfim, né? Como é que é tratado o acidente de trabalho? Vocês têm um seguro para cobertura disso? Vocês recebem um pensionamento vitalício? O que se garante? Entrei na quebrada, levei um tiro, fiquei tetraplégico, tá? Então eu tenho dois problemas, né? Porque eu não posso mais me cuidar sozinho, vou ter que conviver com um trauma pelo resto da minha vida, vou ter que não ter mais progressões funcionais, eu vou ter um sonho de vida arruinado, e aqui já estou falando lá do chamado dano existencial, né? Que é um dano ao projeto de vida, minha vida mudou, vou ter que me readaptar, tá? Não serei mais um agente de segurança, eu terei que trabalhar com segurança, virar professor, virar outra coisa, enfim. Quem que vai me dar esse apoio psicológico? Tal, se eu tenho garantido, minha família vai ter um problema, vai ter que cuidar de mim e quem sabe vai deixar de diminuir. A pergunta que eu te faço é aqui, se ocorrer esse dano, daí eu vou te falar do exemplo que eu falo depois, eu comento desse exemplo. Como é que é? Vocês têm um seguro? Porque Polícia Militar, eu sei que alguns estados têm seguro, tá? Seguro por dano moral e para a parte do dano material, tá? Que não abrange todo o dano material, e aí a minha indignação, por isso que eu ia pegar esse caso por princípios, tá? Outros estados nem têm seguro. Tem estados, eu tenho decisões aqui, enfim, vou te dar um exemplo aqui, tá? Tenho decisões, não vou falar qual estado, enfim, quem quiser passa um direct aí, manda um comentário, eu falo. Vou te dar 3 exemplos que me chocaram, né? Que me deixaram muito assustado. O policial militar está fazendo uma abordagem, decisão 2020, tá? Num tribunal de justiça, não é Paraná, em que o policial militar está fazendo uma blitz, abordagem de trânsito, vem um motociclista, tá? Quer fugir, o policial tenta parar porque ele ainda está numa velocidade um pouquinho baixa, ele acelera mais, joga a moto por cima, atropela o policial e ele tem lá várias sequelas, tá? Ajuiza uma ação contra o Estado aqui da Federação. E a Justiça, nesse caso, fala o seguinte: quem foi o culpado? O motociclista. Isso é um trabalho de risco e você se expôs ao risco, você tem que entrar com ação contra o motociclista. Não contra mim, porque daí aqui a gente vai entrar no direito, que eu não quero entrar tanto no direito, tá? Mas enfim, no direito, assim, mas aí estricto senso mesmo, né? Nessa discussão que é se o Estado responde por ato omissivo, de que forma, o homicídio e comissivo, subjetiva ou objetiva, enfim, objetiva por omissão, é aquela confusão que eu não quero entrar, não dá tempo, e eu não sou entrevistado, tá? Eu quero saber de você. Então, me chocou, improcedência. Não. Aí eu falo, mas não é risco do Estado? Como que a gente de segurança assume o risco do Estado? Então tá bom, então deixa passar. Não vou abordar ninguém, porque se eu me machuco, eu sofro todos os prejuízos, então exatamente. Por que eu vou abordar? Tá? Por que eu vou levar tiro? Cria esse ambiente de segurança. Insegurança. Aí, outro exemplo. Policial que capota a viatura, mas não capotou porque ele estava na loucura, porque ele estava fazendo uma perseguição policial. Durante a perseguição policial, não se sabe se foi um defeito da via, se foi um defeito da viatura, ou se foi excesso só de velocidade, que é totalmente admissível, correto? Você tem treinamento, mas às vezes você vai ter que, para tentar socorrer, tentar
pegar o bandido, ao ultrapassar um limite de velocidade, o carro não aguentou, tá? Capotou. Esse caso é tetraplegia também. Não, veja, nesse caso não foi comprovado pelo advogado, do autor da ação, do PM, que ele, PM, não teve o treinamento, ou que o Estado foi omisso, a arma não funcionou porque a arma era deficiente, que daí é a condenação, né? Esse é o segundo. E tem o terceiro caso que eu nem quero mencionar, porque senão vou dialogar. Esses dois eu acho que já dão um exemplo, né? Já dão muito exemplo. É um pinga-fogo. Já dão muito exemplo do que eu quero falar. Para mim, o Estado está terceirizando o risco dele. Estado ente, né? Ou seja, Estado do Paraná, Estado de Santa Catarina, Estado do Rio Grande do Sul, Estado, enfim, União, está terceirizando. Está falando, não, a gente vai lá, se vira. Se der problema, está aqui esse seguro que não cobre todos os custos e se vira com a tua vida. Porque esse é o risco da tua atividade. Então, eu falo, como assim? Quer dizer, a população está clamando por segurança. A população exige que eu entre lá para prender o traficante, que eu saia correndo, que eu saia deslocado, que eu dê o tiro certo, que eu dê tudo isso. E daí, se acontece isso, minha família vai ser prejudicada, porque eu posso morrer, e minha família perder a renda. Não morri, dois problemas. Porque eu tenho o problema de me reconfigurar ou me readaptar. Vou ter o problema psicológico e vou ter o terceiro problema. Vou ter limitação pro resto da vida. Limitação pro resto da vida. E o terceiro problema é que a minha família vai ter que me aguentar daquele jeito, né? Infeliz, depressivo, com todos os problemas assim. Enfim, como é que vive isso? Como é que é isso aqui? Para a gente finalizar. A questão é a seguinte, a pergunta realmente é muito complexa, porque ela pode abranger várias possibilidades, né? Possíveis inúmeras interpretações, porque cada caso é um caso praticamente único, né? Mas a gente vamos tentar responder de uma forma mais ligada à correspondência legal, àquela vivência da atividade policial e o que poderia melhorar nesse aspecto, né? Por exemplo, a gente sabe que nós estamos numa atividade de risco, nós sabemos, nós entendemos perfeitamente isso. Isso não quer dizer que eu precise pular na frente da bala, porque eu tenho que ter inteligência, saber que eu também posso ser vítima desse crime e às vezes eu não tenho controle de todas as situações. Então eu preciso prevenir, né, que o maior dano, né? Inclusive o meu, não é? É que nem o bombeiro. Eu vou dar um exemplo rápido do bombeiro, que o bombeiro sabe que o prédio está em chamas. A missão dele é salvar vidas. Mas se ele perceber que aquele prédio não tem mais salvação e a pessoa está lá em cima, vai morrer, não tem sentido nenhum ele subir o prédio. Colocar todos, e aí daí vai ser duas pessoas mortas. Né? Então, a gente tem que ter razoabilidade em tudo. Né? Inclusive, não é porque eu sou operador de segurança pública que eu estou me predispondo a morrer. Não quero morrer também, eu quero me aposentar. É diferente. Claro. Né? Tenho uma vida que eu quero, né, aproveitar. Então, a gente sabe do risco, mas não é por isso que a gente aceita o risco a qualquer modo, de qualquer forma e tudo mais. E para este risco, né, lógico, da profissão, o Estado ele pode ou não pode adotar, como é uma questão política, vai depender do prefeito, por exemplo, na Guarda Municipal, do prefeito adotar a política de valorização profissional que dê proteção a este risco, que é o seguro de vida. Em Curitiba, por muito tempo, não tinha uma cobrança da categoria devido às mortes que os guardas enfrentaram. Curitiba passou a ter. Só que daí, esse risco de vida, ele se restringe ao exercício da atividade. Ele não é o que acontece no particular. Só que a gente já identificou que muitas coisas casos, que acontecem tinham relação com a atividade. E aí fica aquela briga. Né? Então tem que provar que houve aquele nexo. Qual é o valor hoje do seguro de vida, mais ou menos? Esse é o último. Tipo, de prêmio, né? De 170 mil reais. Tá melhor, porque eu vi alguns de 50 mil. Agora sim, eu vi uns de 50. A gente nem fica pensando muito nisso, porque... Não, mas é que... é algo irrisório. Mas é que como você é aqui, eu tô falando, é que Curitiba, porque você está em Curitiba, não vamos criticar. Discute-se lá. Tô aqui para discutir. A questão é só falar o seguinte, tá? A questão aqui, para você entender o meu raciocínio, porque senão fica também pela metade, porque você é um entrevistado, eu não quero falar muito, mas aqui eu vou me dar o luxo de falar muito, tá? A questão é o seguinte, veja, primeiro a questão do seguro. O seguro é feito para dar o quê? Cobertura. Um conforto para, e em tese, afastar o risco, tá? É assim, uma compensação pelo dano causado. E dar conforto para a gente falar o seguinte, tá bom,
Eu fui lá, enfrentei a encrenca, não me coloquei em risco, não tem culpa exclusiva, né? E às vezes aqui até no seguro pode até ter culpa exclusiva, tá? Porque se o seguro é amplo, mais amplo, envolvendo até culpa exclusiva, tá? Mas enfim, não, eu pratiquei e fui vítima porque a atividade, claro que envolve risco, tá? Pois bem, então tá lá. Se eu pego hoje eu sempre faço as contas aqui, tá? Você está com que idade? Vou fazer 46. Vai fazer 46, eu estou com 48, então vou fazer 48, tá? Mas vamos arredondar aqui, né? Imagine que você tem lá 50 anos, o guarda municipal. Aí ele tem uma expectativa de vida na região sul de até 81, baixou um pouco o Covid, tá? Vamos colocar ali 80, tá? Com 80 anos. Então, você está com 50, você sofre um infortúnio. Você, não digo você, Roberto, qualquer guarda, ou qualquer PM. Dos 50 aos 80, nós temos 30 anos. 30 anos com 13 remunerações, mais 13º, né? 12 mais 13º, nós estamos falando de 390 remunerações. 390 remunerações. Se eu pegasse aqui, não sei quanto é um salário, né, de guarda, tá? Não sei qual que é o salário base, tá? Mas se eu pegasse os 390 salários, então eu vou arredondar aqui para os 400, imagina que ele fosse um pouquinho menos dos 50, né? Então, 400 remunerações. Se você pega uma remuneração de 3 mil reais, eu estou falando de 1.200.000. Como é que um seguro de 50 vai cobrir? Pois é. Não cobre. Não cobre. E daí quem que está assumindo o risco da atividade? Quem está assumindo é o policial, é o agente da segurança. É injusto. E o Estado, não tem lógica. O problema para frente. Claro, não tem lógica. Então, assim, não estou criticando o prefeito, eu só estou falando. Não é criticar. Vamos alertar, assim, para você saber, até para você saber, porque às vezes você é uma pessoa intelectualizada e politizada, tá? Que usa isso em prol da tua categoria. Também o cidadão tem que entender falando, poxa, mas você está sabendo que quando ele está botando a cara ali para coisa, ele pode sair e a renda diminuir, acabar a renda, ele só gastar. O exemplo que eu estava te dando aqui era o caso do cangaço lá, o velho cangaço do nordestino que virou o cangaço brasileiro, né? Explosão lá do troço em Criciúma, os caras chegam com 2 policiais militares em Santa Catarina, 2 arminhas de merda, desculpa aqui, mas 2 arminhas de merda, e tal, os caras com forte cangaço. Coloca os caras agora em Guarapuava também, houve uma morte lá. Sim. E o que acontece? O policial é o primeiro que chegou, o policial lá militar, um carrinho, um velho, um palio velho, sei lá, já chegou com um tiro. Já levou um tiro de fuzil. Já levou um tiro de fuzil que transfixou e esse cara tá totalmente incapacitado, ele não consegue, ele só mexe os olhos, tá? Vive hoje uma vida de, poxa, tem animal que vive melhor, né? Que vive melhor. Coitadas. E esse indivíduo lá, até foi feita campanha, mas tira isso. Você pega lá o seguro de 50 mil, vai cobrir isso. Não vai suprir. Não supre nada. Olha o que aconteceu com essa vida dele e da família. Esse indivíduo que eu estou falando, ele tem uma filha ainda, pequena, né? Tem filha com 9 anos de idade e tal, uma mãe. Senhor, então, destrói a família. Então, assim, por isso que eu te perguntei se tinha seguro. Mas, assim, senhor, eu estou falando aqui, então, se só de um pensionamento tem 1.200.000, né? Então, se acontece isso na iniciativa privada, Roberto, por que o judiciário, o TRT, o TST, não vai ter dúvida nenhuma. Porrada! Você não deu segurança. Você colocou o risco, esse é risco da sua atividade. Por que com o poder público nós não fazemos o mesmo? Exato. Não fazemos o mesmo. Então, assim, são coisas que me deixam irritados, tá? Só que eu tenho que ter tempo para estudar, um caso bom para estudar, para botar minhas teorias à prova, tá? Mas assim, é assim que começa o debate. O debate aqui é só para entender. É assim que a gente constrói o argumento e a gente constrói as questões que alteram, inclusive, os entendimentos dos tribunais. Claro. Né? Então, o que acontece? Eu entendo perfeitamente a posição do Dr. Leonardo coloca. Veja bem, é um contrassenso você ter um profissional que doou a sua saúde, a sua vida para um serviço público que é controlado pelo Estado e só pode ser oferecido por ele. E aí esse servidor, essa pessoa, esse policial, o guarda municipal, sofre uma espécie de violência, a administração troca todo o trabalho, né, até o final da vida dele, que teria que, né, salários e gratificações, troca por uma espécie de um seguro que não contempla nada, é um prejuízo. O ônus fica realmente na argumentação está perfeita. E até para você pode, porque vai ter assim, sempre tem uns, só no partido pressuposto, tá?
só mais uma informação. Né? Mas alguns vão falar, não, mas olha, a prefeitura vai pagar o salário pela incapacidade, tá? Mas veja, Isso. o STJ, majoritariamente, tá? O Código Civil Novo não está tratando desse tema ainda, Não, mas tá? ele Mas paga. ele ainda vai fazer o seguinte, ele vai falar, independe da contribuição, porque você que contribuiu para aquilo, você está sendo retirado do salário e você está pagando aquela pensão, tá? Para você próprio, o seguro. É sim, eu estou pagando. Você que está pagando, você está tendo desconto. Então o município não está fazendo nada diferente, o Estado não está fazendo nada diferente para o PM. E se é na iniciativa privada, não cumula. Eu posso ir contra o causador do dano ou contra o meu ente, meu empregador, no caso da atividade privada, e receber indenização. Por isso que assim, só para melhorar, para quem esclarecer melhor ainda. E aí o que acontece? Vamos supor, mas existem, não é só o prêmio, né? A gente fica imaginando assim, mas ele vai pegar uma indenização e como é acidente de trabalho, não haverá prejuízos na remuneração. Mas dependendo da situação, Nossa, tá louco, né? a pessoa já tem um baixo salário. Claro. Agora, com a ausência da pessoa, é uma renda a menos. Claro. A renda às vezes porque pode em medicamentos, é consumido em tratamento tratamento, em tratamento de fisioterapia por fora. Às vezes a outra pessoa já era aposentada, a esposa era aposentada e daí ele não pode acumular pensão com outra progressões coisa. de carreira. As progressões perdem todas porque a pessoa não está nativa. Então, assim, então ela perde a oportunidade de avançar, de melhorar os seus aspectos funcionais. Então, existe todo um problema que é espinhoso, é um tema muito espinhoso. Toda vez que você toca no assunto, as pessoas, geralmente, como o doutor fala, para quem paga parece muito, mas para quem recebe é muito, sempre pouco. Mas assim, a administração vai falar assim, mas os nossos recursos são limitados, e esse é dinheiro público, eu sempre ouço, eu também leio as decisões, porque me interessa ver como é que os tribunais tomam seus posicionamentos quando se trata de servidor público. Então, mas isso aqui é dinheiro público, temos que ser cautelosos porque temos que pensar nas futuras gerações. Mas beleza. E como é que fica a situação daquele guarda que tomou um tiro e ficou cadeirante? Claro. Né? Como é que fica a situação daquela família que não tem mais o guarda ou o policial porque ele foi cumprir uma atribuição e infelizmente não teve condições de se defender porque a criminalidade é monstruosa. Claro. Né? Então, entendo perfeitamente. Está muito mais bem equipado. Essa questão de responsabilidade, eu acho que assim, falta um debate. Não é verdade, existe um interesse, mas falta aprofundar, melhorar o debate, porque se a gente colocar só em questões financeiras, números financeiros, a gente não consegue avançar. Porque a administração vai fazer, não tem dinheiro. E ponto. Já está tudo comprometido. Não tem dinheiro, ponto. E os tribunais vão falar assim, vão adotar o posicionamento. Não, é vara da Fazenda Pública, tem um entendimento de que é pró-administração, então já fica difícil. Isso é mais um grande problema. Mas se eu falar algumas coisas, eu mas posso a gente amadurecendo esse debate, trazendo essa discussão à tona, criando aquela inteligência de construir a argumentação que construa algo que possa ser mais adequado à realidade, com certeza. Esse é o papel fundamental desse canal, desse momento de debate, dessa oportunidade de a gente trocar informações, inteligências, né? Porque a gente também tem que ouvir os outros setores. Claro, né? Então, com certeza. Agora, que eu sempre coloco assim a situação, a gente está numa profissão de risco, né? E não é seguro nenhum que vai levar minha filha para a escola, que vai acompanhar minha filha até o altar no dia que ela casar, que vai bater palma na formatura dela, que vai carregar um neto no colo. Não é o papel, sou eu. Né? Então, as pessoas... Mas aí, só para a gente finalizar, né? Assim, já fiquei satisfeito, a gente vai até finaliza até pelo tempo já, né, Roberto? A questão mas concorda, né? Você aprendeu isso na faculdade, eu leciono isso na faculdade, enfim. É a mesma coisa do dano moral, né? Quando você fala do dano moral, as pessoas lá atrás, hoje não é, as pessoas já têm quase... mas assim, eu só quero complementar até a pergunta, porque para ficar bem sedimentado. O guarda também deve sofrer dano moral. O policial também sofre dano moral. Quando está no exercício da profissão lá, a gente é ofendido, a gente é xingado e tal, não sei o quê. Eu já vi decisões... Injustamente, né? Teve um desembargador aí que
que, infelizmente, existem pessoas que realmente a gente não quer adjetivar, mas infelizmente elas merecem. Teve um desembargador que deu em seu despacho, a decisão lá, que o guarda tinha encaminhado uma pessoa para a delegacia por desacato, e chamou o guarda de merda, ofendeu o guarda de tudo quanto é nome, e o desembargador, não, o senhor pode pesquisar isso aí virou, né? Não, chamar a pessoa de merda pode parecer uma conotação negativa, mas merda de vez em quando é positivo, porque serve para adubar a terra e tal, não sei o quê, papapá, e deu com base nesse entendimento que não deveria condenar a pessoa pela ofensa. Deve ser tribunal. Meu Deus do céu. Não, isso deve ser Tribunal do Gabão, né? Lá Deve ser lá Tribunal do Kuwait, né? Alguma coisa assim no Iraque, né? Mas eu vou pesquisar. Vou ver se eu acho. Daí eu falei assim, não, isso é inadmissível. Inadmissível. Se a gente chega num tribunal, a primeira coisa que a gente chama, Vossa Excelência, você é um M. A primeira coisa que ele vai fazer é mandar te prender. Claro, não há dúvida. Então, tem coisas assim absurdas. Concordo perfeitamente. Mas esse ponto aqui fica para reflexão, vamos discutir mais. Eu fico aqui só a provocação para você discutir com os teus colegas, com a assessoria lá do sindicato, que é muito bem representado. Enfim, acho importantíssimo. E a gente vai trabalhar mais disso também, assim, eu tenho um cunhado que se chama Chico, né? Esse pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se ele é ofendido o guarda municipal, ele também tem direito a reclamar o dano que sofreu, né? Roberto, muito obrigado por essa verdadeira aula, uma aula de pós-graduação aqui, né? A sua gentileza de vir. Eu brinco aqui da aguinha, porque assim, às vezes derruba a água, derruba a câmera, enfim, dá tudo. Depois eu vou te pagar um almoço, hoje não vai dar, mas eu vou te pagar um almoço ainda. A promessa está gravada. A promessa está gravada, aí eu cumpro as minhas promessas, né? E eu espero que você venha mais. Muito obrigado por essa tua participação. Quem quiser te localizar em rede social? É fácil, é Roberto Kuss, Kuss, né? Joga lá no Google, lá você já vai encontrar. Daí vai ficar Instagram lá, Roberto J. Rodrigues Kuss, Roberto Kuss. Mas aí consegue achar. Roberto Kuss. Roberto Kuss, e tá, perfeito. E assim, ele tá lá, obviamente, é guarda municipal, tá lá nas suas atividades, nos treinamentos, acompanha ele lá, porque é muito importante. Agradeço mais uma vez, né, Roberto? Fico muito feliz de você ter comparecido aqui, ter vindo. Fico muito feliz de saber que nós temos aí representantes com essa qualidade. Não sabe, nem lembrava que você tá. Acho que você já tinha mencionado, mas é que a minha cabeça funciona em tantas estações, né? Tanta coisa ao mesmo tempo, que às vezes não esqueço, mas assim, jornalismo, quando você manda lá, a gente vai vir falar de jornalismo, daí quando você forme, daí a gente vai falar de jornalismo, um debate muito bom, que eu gosto muito, né? Enfim, espero poder sempre compartilhar aqui com você essa experiência, porque a ideia é essa, né? A ideia é compartilhar conhecimento. Eu vi que nós estamos bem servidos aqui na Guarda, em Curitiba, com você. Eu sei de todos os outros colegas que você sempre elogia, enfim, né? Acho que já tivemos até contato com uma outra, que você veio aqui uma época, de um outro assunto, enfim, e eu, assim, fico muito feliz, né? Agradeço muito a participação. Eu que agradeço. Né? Se vocês gostaram, meus amigos e minhas amigas, não deixem aí de acompanhar o Roberto, mas também eu faço o teu pedido aí para que você se inscreva, confirma se você está inscrito. Às vezes o YouTube derrubou, não sei por que cargas d'água, não entendo também isso, mas enfim, às vezes derrubou, coloca de novo lá, aqui inscrição, se inscreve, curta, compartilha, manda no WhatsApp, manda no grupo do WhatsApp, olha que discussão legal, pô, será que tá falando certo, tá falando errado? Pode xingar a mim, não o Roberto, xingue a mim com carinho, né? Com Vossa Excelência na frente. Vossa Excelência é uma porcaria. Tá bom, pode ser também. Bota o Vossa Excelência que tá tudo garantido, senhores. Mas dito isso, fico muito feliz com mais esse episódio aqui. Espero que todos tenham gostado. Tá gostando? Curta, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, enfim, para que esse conhecimento possa chegar a mais pessoas. E daqui a pouco a gente volta, daqui a mais alguns dias, eu volto com mais um podcast. Então, por enquanto, seria isso. Um grande abraço e até a próxima.